Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Agradecer a Deus pelas mais ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Em Lamentações 3:22, o profeta Jeremias fala com muita convicção e certeza. Ele afirma dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, ou seja, as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, elas são infinitas. E Jeremias conclui dizendo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Portanto, se estamos mais um dia vivos, se em mais um dia podemos contemplar a luz do sol, isto é sinal de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Então só nos resta agradecermos a Deus por suas infinitas misericórdias sobre nós. Embora não sejamos merecedores de nada, sabemos que tudo é pela graça de Deus. Graça é favor imerecido de Deus sobre o homem, sobre o ser humano. Então sejamos eternamente gratos a Deus por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade. Nesta tarde eu gostaria de... Nesta tarde não, né? Na verdade, neste término de manhã, né? E quase que início de tarde, né? Estamos aí beirando a hora do almoço, né? Então eu gostaria de, neste momento, partilhar uma porção da Bíblia Sagrada com os irmãos. Como sempre digo em cada live que faço, sempre no objetivo de, primeiramente, engrandecer a Deus. Com certeza, esse é o principal objetivo de vir aqui, fazer uma live, partilhar uma palavra. O principal objetivo é glorificar a Deus, é exaltar o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos apenas instrumentos de barro nas mãos do grande oleiro, que é o Senhor Jeová. Aqui no Salmo de número 113, este Salmo de número 113, ele é composto por 9 versos. E eu gostaria de partilhar com os irmãos. Deus te abençoe, irmão Cristiano, grande vaso de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão. A paz do Senhor Jesus para ti. É uma bênção. Deus continue te usando, te instrumentalizando. Obrigado, meu querido irmão, por entrar aqui e interagir nesta live, neste momento de adoração e glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero partilhar aqui o Salmo 113, que é composto por 9 versos. E eu vou ler aqui com os irmãos os Salmos de número 113, que nos diz assim a palavra de Deus. Louvai o Senhor. Louvai, ó vós, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde esse tempo em diante e para frente. Desde o nascer até o pôr do sol, o nome do Senhor é para ser louvado. O Senhor está no alto sobre todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita no alto, que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? A minha tradução diz que se humilha. Em outras traduções diz que ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Versículo 7. Ele levanta o pobre da poeira ou do pó, e eleva o necessitado do monturo. Paz do Senhor, meu querido irmão Edmilson Rodrigues, grande pregador do Evangelho, grande ensinador, uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão Edmilson. Obrigado por adentrar aqui e partilhar deste momento aqui de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Estamos aqui
por direção de Deus, lendo o Salmo de número 113, sempre no objetivo de edificar a fé dos irmãos, do povo de Deus. E o versículo de número 7 diz que ele levanta o pobre da poeira, diz a tradução da minha Bíblia. Em outras traduções diz que ele levanta o pobre do pó e eleva o necessitado do monturo, para que ele o possa pôr com os príncipes, até mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril mantenha a casa e seja uma alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria aqui, nesta manhã, início de tarde, partilhar com os irmãos aqui o Salmo de número 113. E nós sabemos que houveram vários salmistas, houveram vários homens que compuseram salmos. O livro de Salmos está entre os livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. Estes são os livros poéticos. E dentre os livros poéticos, 3 deles se destacam como livros sapienciais ou livros de sabedoria. E estes livros que chamamos de livros sapienciais ou de sabedoria são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, meus irmãos, o livro de Salmos, este livro poético, nós temos aqui inúmeros salmos, que são melodias, poesias, que exaltam, engrandecem e magnificam a Deus, o único digno de ser louvado, aclamado, glorificado e exaltado para todo sempre. Eu sempre me comparo como a Lua, meus irmãos. A Lua não é uma estrela, a Lua é um planeta. A Lua é o satélite natural da Terra. A Lua não possui brilho próprio. Ela depende do reflexo do Sol para emitir o seu brilho, para ser portadora de luz e transmitir o seu brilho. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Portanto, meus irmãos, estrela é Jesus. Somente ele possui brilho próprio. Nós somos alguma coisa, temos alguma coisa e podemos alguma coisa somente se estivermos debaixo do brilho dele, debaixo da presença dele. Sem ele nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Então aqui, meus irmãos, neste momento, o Salmo de número 113. Houveram vários salmistas, homens que compuseram salmos, como já disse aos irmãos, mas a maioria dos salmos, se você folhear as páginas dentro do livro dos Salmos, você vai ver que foram escritos por Davi. Davi foi quem escreveu a maioria dos salmos. Houveram outros salmistas, mas a maioria dos salmos foram escritos por Davi. E nós conhecemos a história de Davi, a origem de Davi. 1 Samuel 16 descreve a unção de Davi. Davi é ungido 3 vezes. Na casa do seu pai, em 1 Samuel 16. Davi é ungido posteriormente em Hebrom. E por fim, Davi é ungido em Jerusalém e é aclamado o rei de Israel. Em 1 Samuel 16, Davi é ungido na casa do seu pai. Sabemos que o Espírito Santo se apodera dele, diz a Bíblia Sagrada, mas ele volta à sua função de apacentador de ovelhas. Então Davi, meus irmãos, ele foi ungido por Deus. E o Salmo 89, verso 20, o próprio Deus dá testemunho dizendo: eu achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. E da mesma forma que Deus achou Davi, e da mesma maneira que Deus ungiu a Davi, Deus achou a mim, Deus achou você, Deus ungiu a mim, Deus ungiu você. Portanto, todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Somos joias preciosas nas mãos de Deus. Temos valor para Deus e somos alguém nas mãos de Deus. Todos nós, meus irmãos, sem exceção, do maior ao menor, do menor ao maior, todos nós fomos achados por Deus, ungidos por Deus e temos o mesmo valor perante Deus. Davi foi ungido. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele, dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu intelecto, das suas palavras. O Espírito Santo de Deus se apoderou da vida de Davi.
E nos dias de hoje, o Espírito Santo de Deus deseja cada vez mais se apoderar de nossas vidas, dirigir os nossos passos, estar entronizado em nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita dentro do crente. O Espírito Santo de Deus anda do lado do crente e ele está nos conduzindo e nos instruindo na verdade que é a palavra de Deus. Então o salmista Davi escreveu a maioria dos salmos. Foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, era instrumento de Deus, como nós também somos. E o Salmo de número 113 que eu tenho lido com os irmãos, pelo menos na minha Bíblia aqui, King James, no cabeçalho aqui não está descrito o seu autor. Talvez na sua esteja. Então não vou afirmar que Davi foi o autor do Salmo 113, porque conforme a minha Bíblia King James aqui, não está destacado quem foi o seu autor. Mas o salmista no Salmo de número 113, no verso de número 1, meus irmãos, que nós lemos, diz assim: louvai o Senhor, louvai, ó vós servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O salmista aqui está chamando, ele está conclamando, e ele está chamando o povo de Deus. Ele está chamando a igreja de Deus. Meu amigo Leandro Marinho, Deus te abençoe. Um grande abraço, Leandro. Bom te ver por aqui, meu amigo. Deus te abençoe. Tua família, teu ministério. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado por entrar aqui e interagir também nessa live. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Jesus Cristo, nosso eterno e poderoso Salvador. Então, no verso de número 1, o salmista está dizendo: louvai ao Senhor, louvai, ó vós servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O salmista está chamando a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, eu e você. O salmista está nos chamando, nos convidando a louvar o Senhor, a exaltar o Senhor, a glorificar o Senhor, a bendizer o Senhor, a entronizar o Senhor, único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A alegria nossa, dos homens, mas a glória pertence somente a Ele. E Ele diz que a glória dele Ele não dá a outro. Por mais que Deus use o homem, por mais que Deus instrumentalize o homem, por mais que o homem seja ferramenta nas mãos de Deus, a glória nunca será nossa. A glória sempre será de Deus. E um outro detalhe importante que eu quero dizer aqui: nós sabemos que existem inúmeras formas de louvarmos a Deus. Louvamos a Deus pelas ofertas. Louvamos a Deus de várias maneiras. Através de uma mensagem cantada, de um hino. Pregando a palavra, louvamos a Deus quando de fato pregamos na intenção de enfatizar a obra de Cristo e os méritos vicários de Cristo lá na cruz do Calvário. Louvamos a Deus, meus irmãos, de várias formas, mas a maior e melhor forma de louvarmos a Deus, com certeza, é por intermédio de nossa vida, é por intermédio dos frutos do Espírito operando em nossa vida, o amor, a paz, a benignidade, a mansidão, a temperança. Essa é a maior e melhor forma de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Então que nesta manhã, meus irmãos, venhamos louvar o Senhor, primeiramente por aquilo que Ele é. Viemos louvar o Senhor, primeiramente pela pessoa maravilhosa e incomparável que Ele é. E vamos louvá-lo também pelos seus feitos poderosos. Vamos louvá-lo também por tudo que Ele tem feito em nossa vida e através de nós. Louvamos a Deus pela vida. Louvamos a Deus pelo ar que respiramos. Louvamos a Deus pelo pão sobre a mesa. Louvamos a Deus pela saúde dos filhos. Louvamos a Deus que tem nos guardado, nos preservado e tem cuidado de cada um de nós. Então, nesta manhã também, eu te convido a louvarmos a Deus de todo o nosso coração. Não um louvor superficial, mas um louvor que proceda do mais profundo da nossa alma, do nosso coração. É o louvor que Deus espera do seu povo, da sua igreja. Então, no verso de número 1 do Salmo 113, ele está chamando o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, a família da fé. Ele está dizendo: louvai ao Senhor, louvai-o, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O nome sobre todos os nomes é o nome do Senhor. O nome sobre todos os nomes é o nome de Jesus. A glória do homem passa, a glória do homem vai embora. O profeta diz que a glória do homem é como a flor de uma erva, que pela manhã nasce, mas quando o sol brilha,
o calor do sol bate sobre ela e ela morre e ela deixa de existir. Mas a glória de Deus permanece para sempre e eternamente. Mas aqui, meus irmãos, no verso de número 2, o salmista ainda segue dizendo: bendito seja o nome do Senhor, desde este tempo em diante e para sempre. Veja bem a expressão do salmista: bendito seja o nome do Senhor. Diz a tradução da minha Bíblia: desde este tempo em diante e para sempre. Ou seja, a glória de Deus é infinita. Ou seja, Deus não é glorioso apenas por um dia. Deus não é glorioso apenas por um momento. Não, a glória de Deus é permanente. A glória de Deus é infindável. Ele sempre será glorioso. Ele sempre será poderoso. Ele sempre será majestoso. É o que o salmista está dizendo. Desde agora e para sempre, louvai o nome do Senhor. Devemos glorificá-lo, louvá-lo, adorá-lo, aclamá-lo todos os dias de nossa vida, porque Deus é e sempre será e sempre foi glorioso. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, portanto, meus irmãos, vamos louvar este Deus glorioso. Vamos louvar a este Deus soberano que era, é e sempre será o Deus glorioso que está acima de tudo e de todos eternamente. Deus abençoe a missionária Ana Ramos. Deus abençoe a senhora missionária. Obrigado sempre pelo incentivo, pelo apoio, pela consideração, pelo carinho. A senhora sabe que também amamos a senhora, temos um grande respeito, uma grande consideração pela senhora, pelo seu ministério. Conte sempre conosco. Obrigado por vir aqui interagir nessa live. Deus abençoe a senhora grandemente. Então aqui, meus irmãos, e no verso de número 3 ele segue dizendo: louvai o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. O nome do Senhor é para ser louvado. Veja bem que o salmista é insistente em dizer que é para louvar o nome do Senhor. Veja bem que o salmista insiste em chamar a igreja, o povo de Deus, para louvar o nome do Senhor. Isso mostra a consciência apurada que o salmista tinha da importância da presença de Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Se estamos vivos, é porque o Senhor nos permite. Se estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. Se temos saúde, é porque o Senhor cuida de nós. Se tem o pão sobre a mesa, é porque Ele é o nosso provedor. Se os filhos estão perfeitos e saudáveis, é porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Portanto, devemos louvá-lo dia após dia, através das nossas palavras, através da nossa oferta, através de um gesto de amor. Devemos louvar a Deus, devemos engrandecer o Criador, e a maior e melhor forma de louvá-lo é ofertando a Ele a nossa vida como oferta agradável, para refletirmos, através do nosso gesto, do nosso comportamento, refletirmos o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com o nosso próximo. Esta é a maior forma de louvarmos a Deus. E no verso de número 4, o salmista segue dizendo: o Senhor está no alto sobre todas as nações, e a sua glória sobre os céus. O Senhor está no alto sobre todas as nações, e a sua glória está nos céus. Nós sabemos que o céu é a morada de Deus, meus irmãos. Deus habita nos mais altos céus. Segundo a Bíblia, existem 3 céus: o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu que é a morada de Deus, para onde um dia Ele prometeu levar a sua igreja, levar todos quantos entregaram a sua vida a Jesus Cristo e estão aqui na terra como igreja militante, batalhando, pelejando, mas um dia vamos ser igreja triunfante, porque uma trombeta será tocada, diz a Bíblia, e nós seremos arrebatados e levados para as mansões celestiais. Então o salmista aqui está dizendo: o Senhor está exaltado sobre todas as nações. O Senhor está acima de todos os povos. O Senhor está acima dos reis da terra, dos príncipes da terra, das rainhas da terra, dos principados e potestades humanas. Deus está acima de tudo e de todos. A glória dele está sobre os céus. A Bíblia diz também que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Deus está acima da sua criatura. Deus está acima da sua criação. O Criador está acima da criatura. O Criador está acima da criação. Portanto, a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Não adianta eu me exaltar. Não adianta eu me achar o cara. Isso, meus irmãos, eu agindo dessa forma, eu estou me enganando a mim mesmo. Eu estou me enganando a mim mesmo. Porque o homem não passa de pó e cinza na presença do Senhor. Glória a Deus, aos meus irmãos, irmã Janaína, irmão William, Deus abençoe grandemente a família, o lar, a vida de cada um dos irmãos. E agora aqui no verso de número 5, do Salmo 113, olha o que o salmista está dizendo. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ou em outras palavras, o salmista quer dizer o seguinte: não há quem possa se igualar ao nosso Deus que habita nas alturas. Ou seja, meus irmãos, ele está falando que Deus é incomparável. E com certeza nós sabemos que Deus é incomparável. Não há quem possa se comparar a Deus. Não há quem possa se igualar a Deus, o Criador, o Soberano, o Senhor. Aquele que é incriado, aquele que é pré-existente, aquele que existe antes de todas as coisas e deu origem a todas as coisas. Ninguém pode igualar-se a Deus. A exemplo disso temos Lúcifer, o querubim ungido, que um dia pelo seu livre-arbítrio teve a ousadia de tentar igualar-se a Deus, o Criador, e nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi expulso do céu, foi expulso da presença de Deus, perdeu a luz e o brilho de Deus que estava sobre ele. Por quê? Por conta do seu orgulho, da sua soberba, do seu orgulho inflamado. O orgulho desfigura qualquer um de nós. A soberba desfigura a mim, a você, a qualquer um de nós. É o que diz a Bíblia, que Deus abate o soberbo. É o próprio Deus quem o abate. É o próprio Deus quem joga ele à lona. Mas a Bíblia diz que aquele que é humilde na presença de Deus, ele tem prazer de dispensar sobre ele a sua graça. E nós, com a graça de Deus, aí sim, nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos vitoriosos, mas sem a presença de Deus, João 15:5, a parte C, sem mim, disse ele, nada poderíeis fazer. Então, meus irmãos, tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Podemos e devemos nos alegrar, porque Deus nos usa e quando Ele nos usa, mas a glória pertence somente a Ele. O momento em que eu me gloriar, o momento em que eu quiser a glória de Deus para mim, acontece o que aconteceu com o rei Herodes, que não deu a glória que era para Deus e foi comido de bicho, foi devorado. Então, meus irmãos, ninguém pode se igualar a Deus. Jamais houve um Deus como o nosso Deus e jamais existirá um Deus como o nosso Deus. Somente Ele é Deus. E é o que o salmista está dizendo. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita no seu trono nas alturas? Ou seja, não há quem possa se igualar ao nosso Deus, Criador, pré-existente, incriado, que habita nos mais altos céus. E um dia de lá, da sua morada, Ele virá para nos buscar e nos levará para lá, como Jesus promete em João 14, versículo 1 ao versículo 3, que Ele foi nos preparar morada, um lugar, e Ele voltará e nos levará juntamente com Ele, para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. E eu tenho certeza que este Deus incomparável, meus irmãos, está conosco neste momento agora aqui. A presença dEle está aí no teu lar, está aí na tua casa, está aí no seio da tua família. E eu tenho certeza que este Deus incomparável, inigualável, está te alcançando nessa tarde, com um milagre tão esperado, com a vitória tão desejada, pelo fato de você estar aqui comigo agora, glorificando e exaltando o nome dEle. Enquanto nós o adoramos aqui agora, nesse instante, Ele está agindo por nós. Creia, meu irmão, tenha certeza que enquanto estamos adorando Ele aqui nessa live, eu não sei o que o irmão e a irmã está atravessando, está precisando, está pedindo, mas creia que Deus está lhe alcançando agora, aí no seu lar, aí na sua casa. Toma posse, enquanto nós estamos adorando Ele agora, Ele está agindo por nós. Creia, meu irmão, tome posse, porque Deus honra aqueles que nele confiam. No verso 6, o salmista segue dizendo:
A tradução da minha Bíblia diz que ele se humilha para contemplar as coisas que estão nos céus e na terra. Em outras traduções diz que ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Eu tiro duas aplicações aqui. Duas aplicações aqui do verso 6. Quando o salmista diz que Deus se inclina para ver os céus e para ver o que acontece na terra, eu tiro duas aplicações aqui. A primeira aplicação que eu tiro para essa expressão bíblica, quando o salmista diz que Deus se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, a primeira aplicação que eu tiro daqui é essa: Deus não perde o controle de nada. De nada do que acontece nos céus e muito menos na terra. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. O seu problema não passa despercebido dos olhos do Senhor. A sua dificuldade não passa despercebido dos olhos do Senhor. Os nossos dilemas não passam despercebido dos olhos do Senhor. Ele tudo sabe, tudo conhece a nosso respeito. Tudo que acontece nos céus e na terra, tudo está sob o controle do Senhor, do soberano. Descansa, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Deus está no controle da sua vida, da sua história, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Pode ser na quarta vigília da noite, o barco no meio do mar, a tempestade, as ondas, parece que o barco vai afundar, parece que vai naufragar, mas é neste momento que ele desafia a lei da gravidade, vem andando por cima das águas, na quarta vigília da noite, meus irmãos. Sabe que hora era a quarta vigília da noite? 3 horas da manhã, alta madrugada. Jesus desafia a lei da gravidade, transforma o mar em tapete e vai andando sobre o mar. E Jesus Cristo, fiel amigo, que não perde o controle da situação de nossa vida, ele vai, repreende a tempestade e ele salva os discípulos e o barco de afundar, de perecer. Ele está indo essa tarde te salvar, te livrar, te trazer a resposta que você precisa. Creia que ele está indo ao teu encontro nessa tarde, porque ele não perde o controle da situação de nossas vidas. E a Bíblia diz em Êxodo 3, quando Moisés está lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, e Moisés está lá no Monte Horebe, Deus desce no meio da sarça, a sarça queima com aquele fogo e não se consome, e Deus vai dizer: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, mas eu desci para livrar o meu povo das mãos de Faraó. Deus está no controle de toda e qualquer situação, nos céus, na terra, no mar. E Deus diz: Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Deus está dizendo: você acha que eu não estou vendo o que você está passando? Você acha que eu não estou contemplando que está difícil para você? Você acha que eu não estou vendo o sufoco que você está passando? Deus está dizendo que ele está vendo, que ele está contemplando, que ele está no controle, e ele vai descer nessa manhã para te trazer o escape, te trazer o livramento e colocar você a salvo, porque Deus é fiel. Deus abençoe a irmã Maria Celina também. Deus abençoe a mãe do nosso grande pregador, irmão Álvaro, servo de Deus, meu amigo, a quem eu muito estimo. Deus abençoe. Eduardo também, o Dudu, que é uma bênção, um grande pregador da palavra de Deus também. E que Deus continue abençoando grandemente a família, o lar de cada um dos irmãos. E a segunda aplicação que eu tiro do verso 6 do Salmo 113, quando ele diz assim: que Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. A primeira verdade que eu extraí do verso 6 é a verdade de que Deus está no controle de toda e qualquer situação, que ele contempla o que acontece nos céus e na terra. Mas dentro deste texto, a segunda grande verdade e aplicação que eu tiro daqui, quando ele diz que Deus se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, está no detalhe da expressão do salmista, quando ele diz que Deus se inclina para ver os céus. Olha que mistério. O homem tem que erguer a cabeça para ver os céus, porque o céu está acima de nós. Mas a Bíblia diz que Deus não.
Deus não precisa erguer a cabeça para olhar os céus. O salmista diz que Deus se inclina para ver os céus. Em outras traduções, se humilha, se abaixa para ver os céus. Olha que mistério. Por quê, meus irmãos? Porque acima de Deus não há nada e nem ninguém. O único ser que não precisa levantar a cabeça e olhar para cima é Deus. Porque acima de Deus não há homem, acima de Deus não há rei, acima de Deus não há rainha, acima de Deus não há príncipe, acima de Deus não há princesa, acima de Deus não há principado, não há potestade, não há juiz, não há governador, não há presidente, não há demônios, não há anjos, não há querubins, não há serafins, acima de Deus não há AIDS, não há câncer, não há leucemia. Deus é o único ser que não precisa olhar para cima, porque acima de Deus não há nada e nem ninguém. Deus é soberano e está acima de todas as coisas, acima dos problemas, acima das perseguições, acima das lutas, acima do desânimo, acima do fracasso. Deus está acima de todas as coisas, e este Deus soberano que está acima de todas as coisas, eu tenho certeza que Ele está estendendo a mão dele para ti neste momento e te alcançando com a vitória tão esperada. Verso de número 7, meus irmãos, do Salmos 113. Na sequência, o salmista vai dizer o seguinte: Ele levanta o pobre da poeira, diz a minha Bíblia. Em outras traduções diz do pó. É o sinônimo da palavra. Pó e poeira é a mesma coisa. Ele levanta o pobre do pó e eleva o necessitado do monturo. Ele levanta o pobre do pó e eleva o necessitado do monturo. Meus irmãos, Deus tem o prazer de responder. Deus tem o prazer de ajudar. Deus tem o prazer de socorrer. Deus tem o prazer de livrar. Deus tem o prazer de usar aquele que é necessitado e reconhece que é necessitado. A este, Deus tem o prazer de exaltar, de levantar, de engrandecer. Vejamos na Bíblia Sagrada os inúmeros milagres que Jesus realizou durante seu ministério terreno. Você vê os necessitados chegando diante dele e reconhecendo a sua necessidade. Você vê Bartimeu na estrada de Jericó clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e atendeu o cego. Você vê o centurião de Cafarnaum, aquele homem que tinha posição, tinha divisa, 100 homens sob as suas ordens, mas quando chegou diante de Jesus, ele chegou como necessitado, humildemente, se esvaziando de si mesmo, e chegou dizendo: não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E depois lá na frente Jesus vai exaltá-lo e dizer: nunca vi em Israel uma fé tamanha quanto a fé deste homem, porque Deus tem o prazer de exaltar aquele que se humilha na sua presença, aquele que é pequeno na sua presença, aquele que reconhece que é necessitado na sua presença. Deus abençoe o pastor Carlos Amaral, meu amigo, grande servo de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço. Pastor Carlos Amaral, meu contemporâneo, de monte, de oração, de culto, de glória, de fogo de Deus. Deus te abençoe, a ti, a tua família, o teu ministério. Então aqui diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado. O monturo era o lixo da cidade, uma porta chamada Porta do Monturo, onde depositavam-se lixo da cidade. Em uma expressão figurativa, o salmista está dizendo que Deus tira o homem do monturo, do monte de lixo. Que Deus se compadece e o retira de lá. É o desejo de Deus. É a vontade de Deus dar uma nova vida ao homem. Escrever uma nova história ao homem. Aquele que até mesmo aos olhos humanos não vale nada, é desprezado. Deus tem o prazer, se este ser humano reconhecer a sua necessidade perante Deus, a sua miséria, Deus tem o prazer de exaltá-lo, de levantá-lo, de erguê-lo. Talvez aos olhos humanos teu familiar não tem mais jeito. Talvez aos olhos humanos teu familiar vai morrer desta forma, desta maneira. Mas quem dá a última palavra
acerca da vida do homem, da existência do homem, da história humana, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder de transformar o lixo no luxo. E ele tem poder também de transformar o luxo num lixo, se ele quiser. Deus tem o prazer de atender o necessitado, aquele que reconhece que necessita da sua ajuda. Deus abençoe a irmã Karen também. Deus te abençoe, irmã Karen. O irmão Ismael também. Casal querido, abençoado. Casal amigo. Deus abençoe os irmãos. Então aqui, meus irmãos, eu tenho um exemplo na Bíblia Sagrada, muito maravilhoso, também de uma libertação grandiosa, em Marcos capítulo 5, aquele homem, o gadareno, que vivia nos cemitérios, nos sepulcros, que vivia longe do convívio da sua família, um homem atormentado, sem esperança, sem paz, um homem subjugado pelas forças satânicas e diabólicas da maldade, um homem que tinha uma legião, era 6.000 soldados do exército romano. Então calcula-se que o gadareno tinha 6.000 demônios sobre o seu corpo. 6.000 demônios que estavam escravizando aquele homem, subjugando aquele homem. Aos olhos humanos não havia mais nada que pudesse ser feito. Não havia nada que se pudesse fazer. Ele iria morrer daquele jeito. Estava condenado à morte, subjugado pelas forças satânicas e diabólicas. Mas quando Jesus pisa a planta dos seus pés na terra de Gadara, meus irmãos, o inferno estremece. E Jesus, sabemos, conhecemos a narrativa, liberta aquele gadareno e o transforma em um missionário, em um instrumento de valor e poderoso nas suas mãos. Assim também Saulo de Tarso e tantos outros personagens bíblicos, a mulher no poço de Jacó, é o que o salmista diz, que ele levanta do monturo necessitado, do pó, da sujeira, do lixo. Só ele tem o poder de regenerar o homem, de transformar o homem. Portanto, eu te digo nessa tarde, você que está me ouvindo, aos olhos humanos talvez teu familiar não tem jeito. Aos olhos humanos também teu familiar vai morrer nesta vida, desta forma, dessa maneira. Mas eu quero dizer que a última palavra procede da boca de Deus. A última palavra acerca da existência da vida do ser humano procede da boca de Deus. Ele é o juiz. Só ele pode bater o martelo sobre a existência da vida humana. Então, meu irmão, continue orando pelo seu familiar. Continue intercedendo, pedindo a Deus, que Deus fará uma grande obra e vai transformá-lo em um vaso de valor. Nessa tarde, nesse início de tarde, na verdade, eu creio que Deus está entrando no teu lar, na tua casa, alcançando o teu parente, alcançando o teu familiar. Deus está intervindo e fazendo uma poderosa obra de salvação, porque Ele levanta do monturo, do monte de lixo necessitado. Se hoje estamos de pé, meus irmãos, temos um lar, temos uma família, temos um ministério, temos um dom, somos usados por Deus, é porque um dia Ele nos tirou do monturo, é porque um dia Ele nos tirou do monte de lixo, é porque um dia Ele nos levantou do pó. Portanto, meus irmãos, não temos de que nos orgulhar. Se não fosse Ele chegar na história de nossa vida, nós estaremos no pó até hoje, no lixo até hoje. Mas glória a Deus, que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, que transformou as nossas vidas, transformou a maldição em bênção, transformou as trevas em luz. E a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ninguém merece ser salvo. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Nós somos salvos porque Jesus nos substituiu lá na cruz, assumiu o nosso lugar na cruz. A cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para nós. Mas Ele nos substituiu lá na cruz e assumiu a dívida que era contra nós. Por isso, damos toda a honra e glória ao nome do Senhor, que operou a salvação em nossas vidas. Irmão Ismael também, Deus abençoe, irmão Ismael. Grande abraço. Deus continue te usando, abençoando a tua família, o teu lar, a tua casa. Glória ao nome do Senhor por todas as coisas. Então, meus irmãos, chegando ao fim aqui, verso de número 8 do Salmo 113, olha o que o salmista segue dizendo: para que ele o possa pôr com os príncipes, até mesmo com os príncipes do seu povo. Veja bem, para que ele o possa pôr com os príncipes, até mesmo com os príncipes do seu povo. Ou seja, este que Deus levantou do lixo, do monturo, agora Deus o coloca entre os príncipes do seu povo. Veja bem, meus irmãos, o que Deus faz na vida do ser humano.
Veja bem o poder que Deus tem de transformar, de libertar, de salvar, de alcançar, de regenerar. Somente Deus pode fazer isso. Como já disse, transformou o lixo no luxo, tirou do monturo e agora colocou na posição de príncipe. Só Deus faz isso. Então, meus irmãos, devemos ser gratos a Deus pela nova vida que temos. Devemos ser gratos a Deus pela paz que recebemos em nosso coração. Tudo isso, meus irmãos, é a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos merecedores, não é porque somos melhor que alguém. Existem tantas pessoas por aí, como os fariseus hipócritas, que se acham merecedores da salvação, que acham que são salvos pelas suas obras, por aquilo que fazem. Em cima do pedestal, se acham melhores que todo mundo. Pensam que o céu é somente deles e para eles, que Jesus morreu somente por eles. Não, Jesus morreu por todos. É a graça, o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Se essa graça não tivesse nos alcançado, nós estaríamos no lixo até hoje. Nós estaríamos no monturo até hoje. Este que vos fala, não tenho vergonha alguma de falar, de assumir, de admitir. Eu estava no lixo, meus irmãos. Eu estava no monturo, meus irmãos. Eu estava no lixo, no monturo, no vício, no alcoolismo. Aos olhos humanos não tinha mais nada o que fazer na minha vida por mim. Estava desacreditado por muitas pessoas. Mas como já disse, a última palavra procede da boca de Deus. Então eu sou grato a Cristo, sou grato a Deus pela família que Ele me deu, pelo filho que Ele me deu, pelo ministério que Ele me confiou. Sou grato a Deus porque Ele me tirou do lixo, me tirou do monturo, me tirou da lama. E hoje em dia, infelizmente, quanta gente exaltada, até mesmo no nosso meio, evangélico, cristão, pregadores exaltados, cantores exaltados, que por bondade e mercê divina foram alcançados, assim como eu e você. E porque Deus os honrou, os destacou, pensam que são melhores que alguém, pensam que são os poderosos, pensam que são os maioral, pensam que são os melhores. Isso para Deus é miséria espiritual. Isso para Deus é pobreza espiritual. Porque, meus irmãos, Deus quer que a cada dia venhamos nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque se não fosse Ele, nem acordar hoje, nós iríamos acordar. Nem respirando nós estávamos agora, se não fosse Ele. Mas porque a sua misericórdia se renovou, nós podemos contemplar a luz do sol, esse dia lindo que Deus tem nos dado. Temos o pão sobre a mesa, temos saúde, temos um trabalho, temos um emprego. Então agradecemos a Deus por tudo, meus irmãos, porque fomos alcançados pela graça, retirados do lixo e fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E no verso de número 8, para encerrar, meus irmãos, essa live aqui, este momento de compartilhamento aqui da palavra de Deus, no verso 9 o salmista, ele conclui dizendo: Ele faz, Ele quem? Deus. Aquele que lá no verso, no contexto, no verso de número 1 do Salmo 113, ele está dizendo: louvai ao Senhor, louvai, ó vós servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele está falando do Senhor, na sequência dos versículos, no contexto aqui do Salmo 113. E no verso 9 ele diz: Ele quem? O Senhor, que devemos louvar, glorificar, adorar, exaltar, aclamar, bendizer, enaltecer para todo sempre. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. E ele conclui dizendo: louvai ao Senhor. Ele faz, Deus, o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele faz uma mulher estéril, que não pode ter filho, se tornar uma mulher alegre, mãe de filhos. Como ele fez com Ana, 1 Samuel capítulo 1, abriu a madre de Ana, e ela concebeu a luz, e deu à luz a Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote na terra de Israel. Ou seja, ele faz o impossível. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz aquilo que o homem diz que não há possibilidade de ser realizado. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus das causas impossíveis. Lucas 1,37 diz a Bíblia que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer
todas as coisas. Só Ele pode abrir o mar vermelho e transformar as águas como muro à direita, muro à esquerda. As águas ficaram estáticas, paralisadas. O povo de Deus passou em seco. E quando os egípcios que vinham atrás, perseguindo o povo de Deus, faraó, carros, cavalos e cavaleiros, tentaram passar por aquele caminho, Deus do impossível soprou o vento, as águas voltaram ao seu estado normal, sepultou o faraó, seus carros, cavalos e cavaleiros nas águas, e eles ficaram boiando nas águas do Mar Vermelho. A nossa vida está nas mãos do Deus do impossível. A nossa família está nas mãos do Deus do impossível. Os nossos filhos estão nas mãos do Deus do impossível. Foi ele que mandou o corvo sustentar Elias, no ribeiro de Querite. Veja bem, irmãos, o corvo, ave de rapina, que não pode ver carniça. Imagine uma carne fresca, né, irmãos? Mas como foi Deus, o Criador, o Deus do impossível, que ordenou ele levar pão e carne ao profeta, naquela carne ele estava vetado e não podia tocar naquela carne, porque aquela carne e aquele pão eram destinados ao servo de Deus no ribeiro de Querite. Foi ele que aumentou o azeite da viúva, a farinha da panela. Foi ele que tirou moeda da boca do peixe. Foi ele que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou numerosa multidão, e ainda sobrou alimento. Ele é o Deus do impossível. E é o que o salmista está dizendo. Ele faz com que uma mulher estéril se torne alegre, mãe de filhos. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele faz o que você não pode fazer. Ele faz o que o conferencista não pode fazer. Ele faz o que o pastor não pode fazer. Ele faz o que o evangelista não pode fazer. Ele faz o que o doutor fulano de tal não pode fazer. Só ele faz. Ele é o Deus do impossível. Então, meus irmãos, nessa tarde eu gostaria de concluir aqui, irmãos, esta live, este momento de compartilhamento da palavra de Deus. Eu espero ter edificado a fé dos irmãos da igreja. Aprendi junto com os irmãos aqui, com o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres. Nós só sabemos alguma coisa, conhecemos alguma coisa, se Ele nos der, se Ele nos revelar, se Ele nos capacitar, se Ele nos inspirar. Se o Espírito Santo não nos capacitar, nós não conhecemos nada, não entendemos nada, não temos nada. Sempre na dependência dEle, nós iremos longe, chegaremos a algum lugar e continuaremos sendo instrumento nas suas mãos para edificarmos vidas e ganharmos almas para o reino de Deus. Então, meus irmãos, o Deus do impossível nessa tarde está contemplando a mim e a você. E eu concluo dizendo, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Então vamos lançar a ele agora, ao Deus do impossível, aquele que tudo pode, vamos lançar a nossa ansiedade a ele agora. Eu convido os irmãos para um momento de oração. Vamos unir a nossa fé agora e creia que o Deus do impossível, que o Deus que tudo pode, que o Deus que guiou o povo com a coluna de fogo à noite e coluna de nuvem de dia, Ele está conosco neste momento, neste início de tarde. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua santa e poderosa presença, estamos aqui neste momento de live, de compartilhamento da Tua palavra. Tu sabes, Senhor, que a minha intenção aqui é edificar a fé da igreja, é edificar a fé dos irmãos. Tu sabes, Senhor, que a minha intenção aqui é glorificar o Teu nome com os Teus servos, com a Tua igreja, com o Teu povo. Nesta hora, Senhor, muitas são as necessidades que temos, muitas são as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, mas eu quero unir a minha fé com a fé dos irmãos agora. A Bíblia diz que tudo que pedirmos crendo na oração receberemos. Eu não sei o problema que o irmão e a irmã está enfrentando, eu não sei o que ele está precisando, o que está pedindo, mas agora, em nome de Jesus, através do Teu poder infalível e sobrenatural, eu uno a minha fé com a fé dos irmãos agora, e em nome de Jesus, decretamos a vitória sobre os lares, sobre as famílias, sobre os ministérios. Deus, leva a provisão para o Teu filho agora que está clamando. Abre a porta de emprego a este irmão que está precisando. Tu é o dono de todas as portas, Senhor. Tu tem a chave de todas as portas. Tu é o dono do ouro e da prata. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Abre a porta a este meu irmão, Senhor, para que ele possa ter o sustento e a provisão para a sua família, para os seus filhos. Abre a porta. Destranca, meu Deus, as
essa porta. Agora este irmão que está enfermo, acamado, em nome de Jesus, eu ordeno que a enfermidade saia, que o espírito da enfermidade seja repreendido, e no nome de Jesus, Pai, eu abençoo os teus filhos, os teus servos, a cada lar, a cada família, e que neste momento, Senhor, nos despedimos desta live, mas não da tua presença, porque sem ela não poderemos viver. Fica conosco hoje e sempre, e abençoa a tua igreja, nos guarda, nos cobre com teu sangue, nossos lares, nossos filhos, nossas famílias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, irmãos, pelo apoio, pelo incentivo. Ore por nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.